Defesa afirma que idosa condenada pelo 8 do 1 foi espancada na cadeia e aciona o STF. Advogados requerem prisão domiciliar para mulher de 62 anos. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Informação já na sua tela. Davi Alcolumbre diz que não pautará o impeachment de Alexandre de Moraes, nem que tenha 81 assinaturas. Nem com 81 assinaturas pauta o impeachment de ministro do STF, diz Alcolumbre a líderes partidários. Continuando, tá aí. Bolsonaro é a pessoa mais falada no Brasil, por isso prenderam ele. O Bolsonaro não é mais presidente há quase 3 anos. Isso. Ele é mais falado que o próprio presidente. Sim, exatamente. O Bolsonaro é o cara que está pautando o Brasil desde 2018. Só se fala em Bolsonaro. Todo dia a manchete é do Bolsonaro. Uma pergunta rapidamente aqui para vocês. Pesquisa. Como você avalia o trabalho do presidente do Senado, Alcolumbre? Deixa aqui nos comentários. Excelente? Ótimo? Regular? Ruim? Horrível? Deixe seu comentário para Davi Alcolumbre, que já recebeu o comunicado direto dos Estados Unidos e vai tomar uma lei Magnitsky para ficar esperto. Porque está querendo ficar do lado do ditador Alexandre de Moraes, que violou direitos humanos. Estamos falando aqui de uma idosa que foi espancada na cadeia. E isso tudo é culpa do ditador da toga, que persegue opositores. Meus amigos, esse crime aqui do ministro Alexandre de Moraes é assustador. Se você puder avaliar então o trabalho de Davi Alcolumbre, que está no radar do presidente norte-americano Trump. Tá aí o recado também direto dos brasileiros. Deputado Nicolas pede o impeachment de Davi Alcolumbre após ele dizer que não vai pautar o impeachment de Moraes. Então, serão 2 impeachments. Já vem avisando o deputado Nicolas, que está articulando lá em Brasília o impeachment, sim, de Alexandre de Moraes, que vai passar, sim, com apoio ou sem apoio de Davi Alcolumbre. Se ele continuar insistindo em esticar a corda, vai tomar a lei Magnitsky e será afastado do cargo. E afastando do cargo, parece que a gente não vai ter uma só pessoa na cadeia, mas também como 2. Porque é o mesmo caminho que vai tomar aqueles que seguirem Alexandre de Moraes. Continuando, oposição tem a maioria com 41 senadores para tirar Davi Alcolumbre da presidência do Senado. Isso aqui, só da gente ter 41 assinaturas, já é muito. Lembrando vocês que lá em Brasília tudo se resolve na base da ameaça. Vou mandar prender, vou mandar pegar tua família, fica esperto, presta atenção naquilo. É assim que funciona em Brasília. O buraco é muito pior do que a gente imagina. E Davi Alcolumbre, você tem a chance de fazer o certo. Faça imediatamente o impeachment de Alexandre de Moraes ou se afaste do Brasil. Comece a entregar os podres que você conhece que está acontecendo aqui no Brasil. O próprio ex-assessor, o Tagliaferro, está entregando. Faça o mesmo. Fuja desse buraco que já está afundando. Vocês vão cair no mesmo buraco que Alexandre de Moraes. É isso que ele quer. Levar todo mundo para o mesmo buraco. Tenta salvar a sua pele. E você salvando a sua pele, o povo brasileiro vai te agradecer. É um trabalho sério. A anistia já teria que ter passado há muito tempo. Eu fico aqui me perguntando. Tem um acordão entre eles? Tem, ótimo. Falou que vai acontecer semana que vem. Mas por que semana que vem? Ontem mesmo já poderia ter colocado em votação hoje, quinta-feira, ou amanhã, sexta-feira. Estão atrasando cada vez mais. E tem pessoas pagando com a vida. Mais uma idosa que foi espancada na cadeia está prestes a morrer a qualquer momento. E o caso Daniel Silveira, que ninguém fala mais nada também.
Até quando a gente vai ver pessoas inocentes pagando com a sua vida? Isso aqui é um assunto sério. A gente precisa continuar colocando pressão, cobrando deputados e senadores para que possam fazer o certo. Vamos derrubar o foro privilegiado. Vamos passar essa autonomia para a Câmara dos Deputados. Eu acho 1000 vezes melhor. Pelo menos aqui, a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, de 4 em 4 anos, a gente vai escolhendo. O deputado não, esse tá fora. Esse aqui tá dentro. Esse tá junto com a gente. Esse não tá. Pelo menos a gente escolhe. No Supremo Tribunal Federal, os caras ficam ali a vida inteira ameaçando deputados e senadores. Aí os próprios deputados e senadores não conseguem fazer o trabalho sério. Porque é ameaça. E eu não falo de ameaça só de prisão, meus amigos. Eles ameaçam a família. Ameaçam todo mundo. A gente sabe como que funciona. Os criminosos que tomaram o poder. Lembrando vocês, teve audiência aqui no Brasil. Mike Pence entregando tudo o que aconteceu em 22. Eu e você fomos perseguidos. Foi a gente escolher um lado. E Davi Alcolumbre tem a chance nas mãos de fazer a decisão certa, que é o afastamento imediato do ditador da toga. Continuando, tá aí, advogado de Trump menciona Alcolumbre após se posicionar como protetor do sancionado pela Magnitsky. O recado está claro. Tá aí, ó. Mencionando aqui, ó, Davi Alcolumbre, perfil oficial. Esse aqui é o advogado de Trump. Vocês acham mesmo que eles não estão de olho em quem? Em Davi Alcolumbre, que vai tomar a lei Magnitsky se continuar esticando a corda. O recado está claro. Ontem, a própria página da Embaixada no Brasil dos Estados Unidos postou: parem com a caça às bruxas. Quem ficar do lado do ditador vai sofrer também. A gente está falando aqui de um violador de direitos humanos. O cara perseguia a oposição. Isso não é trabalho de um ministro da Suprema Corte. Ministro da Suprema Corte tem que ser guardião da Constituição e não perseguir quem pensa diferente. Um cara foi preso por uma postagem de 2018. Faça valer a Constituição. Pegou 11 meses de cadeia. Eu e você não podemos achar isso normal. E o principal disso tudo, os senadores já fizeram a parte deles, que é 41 assinaturas. Tá aqui. Esse aqui é o responsável. O Brasil está nesse buraco. Davi Alcolumbre, que Deus possa te iluminar para que você possa fazer a decisão certa. Eu sei que a pressão é enorme, eu sei que você tem família aqui no Brasil também, mas pense no povo brasileiro que vem sofrendo há anos com perseguição política, e isso vai acabar por bem ou por mal. O próprio Estados Unidos não vai aceitar mais essa manipulação que existe no Brasil. E não vai deixar a gente virar Venezuela. Pode ter certeza disso. Ou temos o impeachment do Moraes, ou o Brasil passará a Venezuela em breve. E demos 4 exemplos no nosso texto, no corpo do nosso relatório. Ademir da Silva, um cidadão nascido em 1984, tudo que ele fez foi postar isto aqui na rede social. Ele disse: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Por isso, ele foi preso. Ok, aqui está. Essa é a postagem do senhor Ademir da Silva. Tem outro Ademir, que a gente sabe que é uma pessoa diferente. O Ademir Domingos Pinto da Silva, o David Agape fez alusão a ele. Tudo que acharam contra ele na certidão positiva dele são 5 tweets, não vai dar para ver na câmera, está pequeno, mas são 5 tweets somente criticando Lula e o PT, Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff em 2018. O senhor Marcília citou isso na fala dele também. E os outros 2 exemplos são Adenilson Demétrio de Córdova, também apenas uma publicação, como o David também fez alusão, 0 seguidores no X ou no Twitter, e tudo que ele pediu foi isso aqui: defesa das liberdades. Ele apenas compartilhou uma petição defendendo as liberdades. E o último exemplo é o Claudio Miro. O Claudio Miro, ele é um caminhoneiro, motorista de trator.
E também são coisas desse tipo. São opiniões políticas apenas que usaram na certidão positiva emitida contra ele. Com certeza há mais exemplos, nós escolhemos esses 4. Lembro que de cabeça de uma mulher que apenas reclamou das condições dos presos do 8 de janeiro e foi presa no 9 de janeiro por reclamar. A reclamação dela está inclusa na certidão positiva. Aí um elemento muito importante que foi mencionado pelo senador Damares foi a violação da Lei Geral de Proteção de Dados com o acesso ao GestBio, que é o maior banco de dados biométricos dos brasileiros em qualquer instituição do país, nem a Polícia Federal tem isso tudo. Vocês estão vendo o tanto que é grave as acusações, os fatos que estão vindo à tona. A verdade sempre vai prevalecer. E a realidade que aconteceu no nosso Brasil. Triste. Pessoal da direita, povo de bem, que pensa no país, foi perseguido pelo ministro da Suprema Corte. Pelo amor de Deus, Brasil. A gente não pode achar isso aqui normal. E tem mais. Hugo Mota disse que pautará a anistia pelo 8 de janeiro se for a decisão da maioria dos líderes na Câmara. O sentimento que o presidente deve respeitar é sempre o da maioria. De líderes, houver maioria dos líderes topando votar a anistia, o senhor pautaria ela por causa da maioria dos líderes. É mais ou menos isso? O sentimento que o presidente deve respeitar é sempre da maioria. Sobre qualquer matéria. É isso que nós temos feito. Muitas das vezes, por exemplo, nós pautamos matérias que eram antipáticas, por exemplo, ao governo. Nós também já pautamos muitas matérias que eram antipáticas à oposição. Por quê? Porque tinha um apoiamento político. E o presidente, que muitas vezes nem vota nas matérias, porque tem que agir como magistrado, ele tem que respeitar essa vontade da maioria. E principalmente a nossa pessoa, que foi eleita por praticamente o apoio de todos os partidos. A nossa votação ela foi muito simbólica do ponto de vista da unidade da casa. Então, se eu perder um pouco de vista isso que me colocou na presidência, que foi o apoio de todos os partidos, eu vou perdendo, de certa forma, a condição de ter o sentimento plenário. Isso o presidente jamais pode perder. Tanto é que as matérias todas que nós colocamos para votar até hoje tiveram sentimento da maioria da casa, as matérias tiveram votações extremamente contundentes, o que demonstra que a articulação política, o respeito ao sentimento da casa, para nós é uma questão que nós priorizamos bastante. Outro também que tem que receber um alerta, Hugo Mota. Você tá sendo todo mundo de olho em você. Povo brasileiro e Estados Unidos. Acompanhando de perto qual vai ser a sua decisão sobre a anistia. A gente vai esperar. Semana que vem, falaram que até terça-feira, coisas milagres vão acontecer lá em Brasília. A gente vai cobrar. A gente vai estar aqui para se posicionar e pedir novamente o certo. E tem idosas que pode perder sua vida a qualquer momento. Mais um crezão a gente vai deixar acontecer por causa de perseguição política. Tá aí, ó. Urgente. Esta é Jusilene da Costa, 62 anos, presa política do 8 de janeiro. Ontem à noite foi brutalmente agredida por outra detenta após revelar o motivo da sua prisão. Alexandre de Moraes é o responsável direto por esse tipo de abuso. E é ele que mantém brasileiros presos há mais de um ano sem julgamento justo, sob silêncio da mídia e omissão das instituições. Tá aqui a agressão que aconteceu com ela. Tortura. Pessoal, preciso do seu compartilhamento nesse exato momento. Estamos falando aqui de uma pessoa de bem. Não é nenhum criminoso. Não roubou ninguém. Qual que é o crime dela? Manifestação contra o PT. Fez parte lá do 8 de janeiro. Quebrou alguma coisa? Não quebrou nada. Ali existia uma armação onde policiais e exércitos estão envolvidos. Tá aí torturada. Torturada pelo judiciário do nosso país. Espancada dentro da cadeia. A gente vai achar isso aqui normal? Denúncia gravíssima. Vaza tua H2 do Arquivos do 8 de janeiro. Isso aqui, agressão física. Eu quero registrar meu agradecimento pela oportunidade de poder participar hoje, né? E eu trago uma denúncia extremamente grave. Falo hoje com um apelo aqui, um apelo urgente, né? Com uma profunda indignação também.
Eu trago aqui também o caso da dona Juscelene Costa do Nascimento, e também falo o nome dela, em nome dos meus colegas advogados, né, o doutor Júnior, que está presente, o doutor Luiz Felipe, a doutora Marta, a doutora Daniele, que são do Instituto GL, o meu colega doutor Luiz Cláudio Caivano, para tratar desse caso que é extremamente grave, deputado. A senhora Juscelene Costa, com 62 anos de idade, está presa no presídio feminino regional de Florianópolis, em Santa Catarina, condenada a 14 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, no contexto, né, dos atos do 8 de janeiro. Mais do que a severidade ali da questão da pena, da aplicação da pena, o que nos choca ainda é a condição que essa senhora vem sendo submetida. Na última segunda-feira, dia 4 de agosto, a senhora Juscelene foi violentada e agredida dentro da cela. Por outra detenta, outra colega de cela. A agressora atacou a ela de forma covarde enquanto ela se preparava para deitar, pronta já, praticamente para dormir. Essas agressões se deram após a dona Juscelene a detenta tomar ciência de que a senhora Juscelene havia sido condenada pelos atos de janeiro. Olha a gravidade, até essa data, as demais detentas que estavam com ela na cela não tinham ciência do motivo, né, do qual crime ela estava cumprindo. E ao tomar ciência, essa outra detenta acabou violentando. Nesse momento, deputado, se me permite, eu peço que meu colega que está aí presencialmente, o doutor Hélio Júnior, mostre a imagem da senhora Juscelene, qual nós tivemos ciência ontem. O presídio de Florianópolis entrou em contato comigo na terça-feira e eu argumentei se a questão era grave, se precisava fazer o atendimento imediato, e eles me disseram que não era grave. Então, diante disso, eu fui ter contato com a dona Juscelene na quinta-feira, e ao adentrar ao parlatório, eu já verifiquei ali que ela estava nessa situação. A lesão é visível, como todos podem ver, o rosto aí muito machucado, o olho roxo, né, a marca da violência estampada na face. E mais, senhores parlamentares, nós estamos tratando aqui de uma idosa com histórico de ansiedade e depressão diagnosticada no presídio. Ela está passando por crises emocionais recorrentes, agora, né, agravada pelo trauma físico e psicológico diante dessa agressão. Ela está convivendo, senhores parlamentares, com presas comuns, com mulheres envolvidas e condenadas por crimes hediondos. Mesmo diante desse quadro aí que nós estamos apresentando, a senhora Juscelene teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR, pelo indeferimento da concessão da prisão domiciliar, sob a alegação formal de que não há excepcionalidade nesse caso. Vejam só. Mas aqui fica a minha pergunta, que excepcionalidade seria necessário nesse caso da senhora Juscelene? O que precisa ser apresentado para a Procuradoria-Geral da República entender que é necessária a concessão da prisão domiciliar para uma idosa de 62 anos com grave transtorno de ansiedade e depressão? Ou ainda é preciso, senhores parlamentares, esperar pela morte dela dentro do presídio para então reconhecer que ela tem direito à prisão domiciliar? Prisão domiciliar, não. Anulação de todo esse processo do 8 de janeiro. Pessoas não têm que pagar com a vida. Se coloquem no lugar, pessoal. Imagine se fosse sua mãe, sua avó, um parente seu. Estamos falando aqui de idosas. Se fosse uma pessoa jovem, até pessoa jovem, ia ser assustador, mas é uma idosa espancada dentro da cadeia, está numa cela normal, com criminosas, de verdade. Pessoas que roubou, matou, isso e aquilo. Uma pessoa de bem. Qual que é o atentado que ela fez no Brasil? Não existe isso. Preciso da sua atenção e do seu compartilhamento. A gente só vai resolver isso aqui tudo fazendo barulho nas redes sociais e colocando pressão em quem deve colocar, que é Davi Alcolumbre. Meus amigos, isso tudo que está passando aqui, pessoas que fizeram toda essa bagunça lá em Brasília, os poderosos, vão pagar na cadeia. Isso aqui é violação de direitos humanos. Perseguição política. Escolheu ela porque ela é do lado da direita. Porque se fosse do lado do Lula, não estaria presa. Não estaria sendo agredida. É assustador e revoltante o que acontece nesse Brasil. E não é só ela. Daniel Silveira também. Tem ministro aí que quer o fim da vida de Daniel Silveira. Enquanto isso, o ministro Luiz Roberto Barroso pode renunciar a qualquer momento. O porquê que ele vai renunciar a qualquer momento? A casa caiu. A gente está falando da maior potência econômica e militar de olho no Brasil. Não vai deixar virar ditadura. Vocês não vão virar o regime assim no estralo de dedos. Até conseguir em 2022. Mas não vai conseguir mais. Antes vocês tinham apoio da Casa Branca com Joe Biden. As coisas mudou.
Quem está no poder agora é um presidente que faz a coisa séria. A liberdade de expressão vai ser o tópico número 1 deles. E não vai deixar afetar quem está em volta. E vai lutar contra aqueles violadores. Não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a ser sancionado pela Lei Magnitsky. E o Barroso, sabendo disso, quer sair fora. Quer renunciar do cargo. É isso que acontece depois de abusar do poder. Vocês deveriam ser guardiões da Constituição. Guardiões da Constituição, vocês passaram bem longe. Senadores levam lista de metros de todas as decisões ilegais que Alexandre de Moraes tomou nos últimos anos. Aqui. E eu gostaria que projetasse, eu vou colaborar com essa comissão. Eu trouxe slides também, porque como a letrinha aqui, a imprensa não vai conseguir pegar todas elas, mas a gente tem, foram 2 anos colecionando as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. E eu quero apresentar por slide ao relator, ao presidente, algumas delas, e queria muito que a imprensa, se a imprensa pudesse fotografar um ou outro slide. Não é possível que Alexandre de Moraes continue conduzindo aqui. Olha o tamanho dessa lista. Ai, se fosse em outro país sério, já teria afastado do cargo há muito tempo. E já estaria respondendo pelos crimes que cometeu. Pela essa lista aqui, o resto da vida preso. É o que eu imagino, o que eu penso. Mas o Brasil tem pessoas que estão querendo esticar a corda. Tem pessoas que querem continuar do lado errado da história. Mesmo com provas e provas vindo à tona. Imagens inéditas do crime que a PF está investigando. Parece brincadeira, mas não é. Esse é o crime que a PF investiga. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Esse é o Brasil que você quer? Eu não quero o Brasil assim. Então depende de mim e de você continuar lutando. Olha o que a gente fez nas manifestações que aconteceu a última vez. Milhões de pessoas nas ruas. Perseguidas por causa de um ditador do Brasil. Aonde a Polícia Federal investiga crimes igual a esse. PF investiga o autor do vídeo que frita ovo com toga representando Moraes. Tem mais nada para fazer no Brasil? Autor de foto de gesto obsceno de Moraes é demitido. Isso mesmo. O jornalista que tirou a foto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fazendo um gesto obsceno em um jogo do Corinthians na última semana, foi desligado da empresa que trabalhava o Grupo Estado. Alex Silva trabalhava no jornal Estado de São Paulo, Estadão. Segundo o veículo, o encerramento do vínculo profissional já estava planejado e não tinha ligação com a foto tirada do ministro. Isso é o que eles estão falando. Tirou foto do cara ali, mandado embora. Pior que eu sinto saudade desse tipo de notícia. Agora é uma forma nova de arrecadação a cada 2 semanas. As matérias que rolavam quando o Bolsonaro estava no poder. Brasil 2020, esse é o presidente. Após tomar refrigerante cor-de-rosa, Bolsonaro disse que virou boiola igual maranhense. Era o tipo de informações que a imprensa rodava, porque não tinha crime para falar dele. Não tinha nada de errado para falar da gestão de Jair Bolsonaro, que até hoje comanda o Brasil. Mesmo trancado, censurado, perseguido, é ele que está ditando o Brasil, mesmo de fora. É a pessoa mais falada nas redes sociais. É a pessoa que deveria estar no poder até hoje. Era pra gente ter 8 anos do governo Jair Bolsonaro. Mas aí aconteceu uma interferência provada, tá provado, dos Estados Unidos.
O próprio Estados Unidos interferiu, o próprio Estados Unidos vai resolver. É simples. Colômbia reivindica território na Amazônia. Acabou de acontecer isso aqui. Olha para essa informação agora que vem da Colômbia. Ainda na América Latina, a Colômbia está reivindicando um território na Amazônia. O presidente colombiano, Gustavo Petro, alertou ao governo peruano que pode entrar com uma ação judicial internacional se não houver acordo. A disputa envolve a ilha de Santa Rosa de Loreto, que fica no meio do rio Amazonas, na região da tríplice fronteira com a Colômbia e o Brasil. Gustavo Petro acusa o Peru de tomar o território de forma ilegal. Do outro lado, o governo peruano nega que exista uma disputa e reivindica o território como seu. Olha para essa informação agora. Mais de 50 ônibus da esquerda indo para Brasília, provavelmente para criar tumulto. A estratégia da esquerda é sempre ardilosa. Isso aí. E nós estamos com uma informação ainda para trazer mais detalhes, mas há uma movimentação estranha em Brasília, tá lá? De ônibus, muitos ônibus, ou seja, os pelegos do PT estão indo para Brasília. Tem cerca de mais de 50 ônibus, se eu não me engano. E a gente está acompanhando de perto isso aí. Ou seja, a qualquer momento não estranhem se tivermos aí uma baderna do PT, ou seja, da esquerda, querendo arrumar confusão em Brasília. Então, antes eles vão distribuir as bandeiras, os bonés, o mortadela, e Isso. depois eles começam o quebra-quebra. Exatamente. Então, fiquemos atentos aí, porque se alguma coisa desse tipo acontecer, o Lula pode estar pensando numa estratégia de, sei lá, decretar estado de... Anular, não ter eleição. Inclusive anular as eleições ano que vem. Não é brincadeira, né? É bom lembrar pro pessoal que aqui a gente não trabalha com brincadeiras, né? A gente tem o nosso momento de zoeira e tal, mas isso que a gente tá falando aqui é muito sério. Estamos de olho. Meus amigos, prestem bem atenção nas informações próximas e daqui a pouco a prisão decretada pelos Estados Unidos. Uma informação que está repercutindo na web e eu quero compartilhar com vocês. Preste bem atenção aí e me ajude a compartilhar daqui a pouco as notícias do dia. Pessoal, isso aqui é de um nível absurdo que eu de fato não sei explicar. Dá só uma olhada. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que processo mesmo aberto não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos, investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Peraí. Quer dizer, então, que um processo democrático e constitucional, que é o impeachment de ministros do STF, avançar e der andamento, o STF já está ameaçando os deputados e senadores de dar continuidade em processos deles, ou seja, numa clara ameaça jurídica a esses deputados e senadores? Percebe que o primeiro passo que a gente tem que fazer de fato é o fim do foro privilegiado, para que deputados e senadores não sejam julgados pelo STF, para que não aconteça isso. Pressão em cima de quem é legitimamente eleito pelo povo. Olha como as coisas mudam rapidamente. Há pouco tempo atrás, nós acreditávamos que os deuses do Monte Olimpo, do Supremo Tribunal Brasileiro, eram inatingíveis, inabaláveis. Acima das nuvens eram incapazes de ficar chateados ou afetados por qualquer ação que pudesse ocorrer lá embaixo, na lama da servidão natural do ser humano. Só que isso mudou. Nós estamos vendo uma congruência de fatores acontecendo de vários flancos. Magnitsky nos Estados Unidos, depois visto, depois 41 senadores se posicionando favoravelmente ao impeachment, Eduardo Tagliaferro mostrando evidências de uma organização criminosa criada por Alexandre de Moraes, e tudo isso vai se avolumando, né? A prova forjada contra o Felipe Martins, o ato 301 dos Estados Unidos, tudo isso está se avolumando. Aí vai Alexandre de Moraes e determina a prisão domiciliar do Bolsonaro, e aí é algo que a gente não via há anos. Milhões de pessoas vão para as ruas. Eles sentiram. E eu posso garantir para vocês, eles sentiram mesmo. Você se lembra dessa pessoa aqui? Essa aqui é a Basília. Ela era, eu digo era, porque ela foi demitida da CNN por não saber nem quais países o Brasil fazia fronteira e ter falado algumas asneiras. Essa jornalista que foi demitida da CNN acabou de fazer uma publicação que mostra o desespero que o STF se encontra. Até algum tempo atrás, as ameaças do STF, elas eram na escuridão
da democracia brasileira. Elas não eram expostas à luz do dia. Só que como eles estão num momento de grande desespero, eles agora estão ameaçando o Congresso à luz do dia. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio. Levantar o mercúrio quer dizer subir a temperatura. Contra o Congresso, se processo de impeachment de integrante da Corte avançar. A expectativa é de que processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Eu repito, o STF está ameaçando o Congresso para que não sofra um impeachment, porque caso contrário, eles vão dar andamento a julgamentos e investigações ilegais que eles abrem de ofício, justamente para evitar que senadores e deputados façam isso. Aqui nós temos uma prova de que a justiça brasileira se transformou num cartel, uma máfia, um grupo de gangsters que não se importam um mínimo com o que está na Constituição, apenas em se perpetuarem no poder. Só que quem ficou mal nessa história é um cidadão chamado Davi Alcolumbre. Porque Davi Alcolumbre, se não agir agora com a maioria no Senado, primeiro, ele está declarando abertamente que não importa nem um pouco para a democracia, porque a maioria no Senado representa milhões e milhões de votos. E segundo, se ele não fizer nada, você pode ter certeza que ele se tornará um novo alvo de toda uma artilharia que a gente não consegue nem imaginar, que está ali na mesa do presidente dos Estados Unidos, por estar se tornando cúmplice e protetor de um violador de direitos humanos. Eu não queria estar na pele do Davi Alcolumbre agora. Mas é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo. O STF está ameaçando o Congresso, usando uma interlocutora. Claro, uma jornalista sempre usam. Eu me surpreendi que não é a Daniela Lima, porque afinal de contas a Daniela Lima também foi demitida. Usando o jornalismo para dizer para o Brasil, ó, se vocês vierem com essa história de impeachment, nós vamos prender deputados e senadores. Que fique claro, vocês entendem agora a importância de nós aprovarmos o projeto de lei que tira o foro privilegiado? Os deputados e senadores devem ser investigados ou julgados por uma outra corte que não a nossa Suprema Corte, que abriu dezenas de inquéritos legais e que, dos inquéritos que estão abertos hoje, 78% é por palavras, não é por corrupção. Curioso, né? Gente, o que está acontecendo é o maior escárnio das nossas vidas, que essa geração já viu. Se a gente não puder reverter esse processo, sinceramente, eu não vejo outra saída para o nosso país, a não ser uma rebelião completa e parar o Brasil de norte a sul. Mas antes de terminar, a gente tem que ajudar a verdadeira imprensa. Não essa daqui, esses jornalismo que servem de porta-voz da ditadura. Um violador de direitos humanos não pode presidir um inquérito deste tamanho. Um violador de direitos humanos não pode, inclusive, estar na Suprema Corte. Então, eu vou pedir, como o Girão é o senador dos símbolos, Girão, você só abre para o presidente e o relator ver as inúmeras violações de direitos humanos do ministro Alexandre. Como a sociedade não vai poder ler, eu trago ali, eu quero, por favor, que... Pode abrir, pode jogar aqui, pode soltar. Tem alguns metros aqui. E eu gostaria que projetasse. Eu vou colaborar com essa comissão. Eu trouxe slides também, porque como a letrinha aqui, a imprensa não vai conseguir pegar todas elas, mas a gente tem. Foram 2 anos colecionando as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. E eu quero apresentar por slide ao relator, ao presidente, algumas delas, e queria muito que a imprensa, se a imprensa pudesse fotografar um ou outro slide. Não é possível que Alexandre de Moraes continue conduzindo esse inquérito. Não é possível. Ele é um violador de direitos humanos. Ele é um tirano. E eu sei o que estou falando. E é um tirano que escolhe inimigos. E ele escolheu os seus inimigos. Só que ele escolheu mal. Nós estamos resistindo. Por favor, passe o próximo slide. Veja só. Eu trago aqui um dos direitos humanos que está aqui na lista. Prisão arbitrária e sem individualização da conduta. Senhores, só essa violação, passe o próximo slide, por favor, viola todos aqueles artigos ali, ó.
viola o artigo 5º da Constituição, viola o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu trago os artigos que apenas essa violação está afrontando. Segunda violação que eu queria chamar a atenção dos senhores. Próximo slide, por favor. Supressão do devido processo legal e do contraditório. Antes de eu mostrar aqui artigos, essa violação aqui está afrontando. Na primeira violação, senhor presidente, que eu trago aqui, da prisão arbitrária, eu quero lembrar ao senhor relator e ao senhor presidente que crianças foram presas no dia 9 de janeiro. E o Brasil não pode esquecer isto. Apenas na Alemanha nazista a gente viu o que aconteceu aqui dia 9 de janeiro. Crianças foram para a prisão. Nós temos um conselho tutelar no DF extremamente ativo, uma secretaria de justiça extremamente ativa, que imediatamente reagiu e as crianças foram tiradas já no período da noite da prisão. Mas crianças foram presas. Por favor, a supressão do devido processo legal. Próximo slide. Olha quantos artigos essa violação está afrontando. Então eu trago para essa subcomissão elementos técnicos para embasar o relatório. E o que eu espero dessa subcomissão? Que vocês não esperem terminar o trabalho. Nós precisamos pedir imediatamente a nulidade do processo e a libertação de todos os presos, mesmo sem a gente julgar aqui no Congresso anistia, porque os atos são nulos. Acho, inclusive, que nós temos que ingressar com uma medida judicial pedindo a apreensão ainda hoje do telefone do ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos ler as mensagens que estão no telefone dele. Precisamos pedir também, deputada Bia, o exame de sanidade mental do ministro Alexandre de Moraes. Ele passou de todos os limites. E o que me preocupa é a concentração indevida de poderes nas mãos de um único juiz. Próximo slide. Só essa concentração de poder, ó, quantos dispositivos legais estão sendo afrontados. E o que me preocupa é o cooperativismo dentro da Suprema Corte, presidente. Nós temos grandes juristas naquela corte. Nós temos juristas donos de faculdades. Que operadores de direito aquela faculdade está formando, que eles estão vendo as violações de direitos humanos, afronta a legislação, e eles estão em silêncio. Há alguns que falam que Alexandre de Moraes já está isolado. Mas que isolamento é este que aquela corte não reage? Próxima violação de direitos humanos, a número 4, já estou indo para o final, eu não vou me demorar. Censura e restrição à liberdade de expressão e de pensamento. Essa violação, pode passar. Quantos dispositivos legais essa violação está afrontando? Dá uma olhadinha lá. Próxima violação. Vigilância ilegal e uso indevido de dados pessoais e biométricos. Olha lá. Pode passar. Quantos artigos e quantos dispositivos legais ele violou apenas com essa ação? A número 6, eu estou acabando. Discriminação política e ideológica. Existe ou não existe discriminação política e ideológica? Eu vou dar um exemplo. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, senhor relator. Um dos primeiros requerimentos que nós aprovamos em fevereiro deste ano foi que a Comissão de Direitos Humanos do Senado visitasse os presos políticos. E o requerimento foi aprovado por unanimidade por senadores da direita e da esquerda. O ministro Alexandre não deixou a Comissão de Direitos Humanos do Senado visitar os presos políticos. Isso é inimaginável. Gente, é uma comissão de direitos humanos sendo proibida de visitar presos no Brasil. Detalhe, os presos da Argentina a gente conseguiu visitar, porque ele não manda no sistema carcerário da Argentina. Nós vamos visitar os presos dos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente não pode entrar. Como é que uma comissão de direitos humanos não pode entrar no presídio, gente? Aí eu soube que ele autorizou agora, preste atenção, senhor relator. Ele autorizou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados a visitar os presos políticos de 8 de janeiro. Então vocês olhem ali, discriminação política e ideológica. Ele afronta o Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos, porque ele me escolheu como inimiga. Isso é muito grave. Ele passa por cima das relações institucionais, ele passa por cima da Constituição quando ele escolhe um inimigo.
E eu não sei por que Alexandre de Moraes me escolheu como inimiga. Eu sou uma senhorinha de 61 anos de idade que só estou trabalhando. Mas aí ele vem ali com a discriminação política e ideológica, com este ato, ele fere os seguintes dispositivos. Pode passar. Artigo 88 da Constituição. Ele fere o artigo 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ele fere o artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Com apenas uma atitude. Tô acabando, bora lá. 7. Tratamento desumano e degradante ou cruel. Manter idosos na cadeia. Manter pessoas doentes como lesão na cadeia. É ou não é uma violação de direitos humanos? Quantos artigos, pode passar, quantos dispositivos, isso aqui tudo para ajudar vocês no relatório, quantos dispositivos, inclusive as regras de Mandela, aprovado pela ONU. Gente, tudo isso aqui eu estou mandando para parlamentares do mundo inteiro. Ele pode me impedir de entrar num presídio no Brasil, mas ele não pode impedir a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado ir a todos os parlamentos do mundo. E o mundo está ficando impressionado com a tirania deste homem. Próximo aqui, 8. Violação ao direito à liberdade de reunião pacífica. Quando ele viola esse direito, pode passar. Olha quantos artigos e quantos dispositivos legais estão sendo violados. 9. Violação à liberdade de consciência e religião. Quando ele diz que a irmã Hilda não pode orar. Quando ele persegue pastores. Quando ele coloca na cadeia uma cantora gospel, porque compôs uma das mais lindas músicas dessa nação. Ele está violando a liberdade de consciência e religião. Mas a gente vai mandar um recado para o ministro Alexandre. As igrejas continuarão orando e continuaremos cantando pela liberdade no Brasil. 10ª violação, pode passar lá. Violação dos direitos das pessoas idosas e com deficiência. Nós tivemos pessoas com autismo presas. Nós temos idosos presos. Nós temos pessoas doentes. Eu estive no presídio da Argentina. A nossa presa da Argentina, ela tem câncer. E ela estava sem tratamento. Queria desistir da vida. Nós encontramos idosos, como vocês viram hoje a foto dessa idosa machucada. Essa imagem tem que circular o mundo. Quando ele viola os direitos das pessoas idosas, olha quantos dispositivos legais estão sendo violados ali. Inclusive, o Estatuto do Idoso. Para que temos o Estatuto do Idoso no Brasil? E a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Cadê a ONU que não se manifesta, gente? Cadê a ONU que não está falando sobre o que está acontecendo com idosos no Brasil? 11, bora lá. Violação dos direitos das mulheres cuidadoras e chefes de família. Ele escolhe quem é mulher no Brasil, quem não é. A mulher do governador do Rio foi para casa. As mulheres de 8 de janeiro não vão para casa. Quando ele faz isso, pode passar. Olha quantos dispositivos ele está violando ali. Inclusive, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ele discrimina uma mulher tão somente porque ela gosta do Bolsonaro. Gente, isso é inadmissível. Cadê as feministas dessa nação? Cadê as mulheres que defendem direito de mulheres dessa nação? Ele também está violando a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e a Convenção de Belém do Pará. Como é que esse homem se mantém na Suprema Corte? Violador. E olha aqui, relator, eu só estou trazendo à luz dos direitos humanos. Eu não estou citando o Código Penal, eu não estou citando o Código Civil, eu não estou citando o Código de Processo Penal. Eu só estou trazendo violações à luz dos direitos humanos. Próxima, tô acabando. Senado violação omisso. ao Senado direito... omisso. Senado Federal não pode mais continuar omisso. Não vai continuar. Violação ao direito à assistência jurídica e à ampla defesa. Pode passar. Olha lá quantos artigos ele violou. Ampla defesa. E aqui, senhores, eles, inclusive, estão infringindo o próprio Código de Ética do sistema comunista. Porque o sistema comunista, inclusive, dá ampla defesa. Eu quero convidar vocês a assistirem o filme Milada, daquela deputada que foi enforcada em 1950 pelo regime comunista. Mas ela teve ampla defesa. É um tribunal de mentirinha? É. Mas o daqui nem de mentirinha é. Porque os advogados não tinham acesso ao processo.
Os advogados não sabiam o que estava acontecendo. Isso é violação de tratados internacionais. É violação da Constituição Federal. É violação de todos os tipos de direito que nós podemos encontrar no mundo que garante a ampla defesa. Terminando, bora lá, 14. Violação aos direitos econômicos e sociais básicos. Quando ele bloqueia o salário de uma mãe de família. O marido já está preso, o pai está preso. O caso lá do Espírito Santo. O pai está preso. A mãe não está condenada. Aí ele bloqueia os bens do pai e agora bloqueia os bens e o salário da mãe. Relator, quando ele bloqueia o salário da mãe, ele está bloqueando alimentos das crianças. Ele está terceirizando a pena. E o nosso sistema jurídico fala que a pena ela é personalíssima. Ele está penalizando criança. Aonde vocês já viram crianças passarem fome por pena de um ministro da Suprema Corte? Alexandre de Moraes não tem moral para ficar naquela corte. 15. Acabando. Coação ideológica e reeducação forçada. Quer sair? Assina aqui um termo para fazer um cursinho, mas leia o conteúdo do cursinho. É uma doutrinação ideológica, uma reeducação forçada. Foi isso que eles ofereceram para os presos de 8 de janeiro. E quando você força pela Suprema Corte que se faça um cursinho com base numa ideologia, você violou todos aqueles dispositivos legais. E aqui eu encerro dizendo para os senhores, pode passar. Nossas ações. Solicitação de autorização para a visita aos presos políticos. Só os presos políticos? Não, de 8 de janeiro, não, gente. Nós pedimos para visitar o general Braga Neto, um idoso que está preso. Nós estamos falando pouco de Braga Neto. Nós temos que falar mais dele. Nós pedimos para visitar Anderson Torres. Nós pedimos para visitar o Silvinei Vasquez. Inclusive, está aqui Girão. Daniel Silveira. Silvinei Vasquez, presidente e relator, escute o que eu vou falar. Até onde vai a tirania e o deboche de um homem que não tem condição emocional para presidir um inquérito como aquele? Nós fizemos um requerimento para visitar o Silvinei, nós tínhamos 16 assinaturas. Silvinei não tem família em Brasília. E nós queríamos visitar antes do final de 2023, antes do Natal. Ele não despachou. Passou Natal, Ano Novo. Janeiro, fevereiro, março, 6 meses depois, abril, nós pedimos uma audiência com ele. Ele nos recebeu. Fui eu e o senador Isalci. Quando chegamos lá, falamos assim, ministro, há um requerimento com assinatura de 16 senadores da República. Ele, que requerimento? Ministro, um requerimento para a gente visitar o Silvinei. Ele, esse papel deve ter se perdido por aí, porque eu não vi esse papel. Esse papel. Se ele zombou de um documento assinado por 16 senadores da República, o que ele não faz com os documentos desses advogados aqui? Deboche, ironia. E a gente teve que ouvir e ficar calado. Aí ele disse, tá bom, autorizou no celular na hora. Ele queria que a gente se ajoelhasse. Mas por amor a Silvinei a gente fez isso. É isso que ele quer, que o parlamento continue de joelhos, senhores. Relator, é inadmissível. Nós somos o parlamento brasileiro, nós somos o Congresso Nacional, nós fomos eleitos de forma legítima. O nosso eleitor nos trouxe para cá. O que ele faz é um desrespeito ao nosso eleitor. O que ele faz é um desrespeito aos estados que nós representamos. Pedi também denúncia, eu fiz denúncia junto ao MPF para apuração de prática de fraude processual pelos servidores do STF e TSE. Eu quero esses servidores exonerados. Denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apuração das inúmeras violações. Denúncia ao CNJ e uma série outra de medidas que eu estou fazendo junto com o senador Flávio. Mas acho que essa comissão deveria ingressar, se não hoje, amanhã, com uma medida judicial, pedindo agora, com base nas provas trazidas pela Vaza Toga. As provas são, gente, irrefutáveis. Com base nessa prova, eu desafio esta comissão. Podemos assinar em conjunto, presidente. É isso que eu ia convidar a senhora exatamente para participar. A Comissão de Segurança do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, nós poderíamos assinar junto uma medida jurídica imediata, entre hoje e amanhã, pedindo a imediata soltura de
todo e sem tornozeleira. Porque o que a Vaza Toga está mostrando é que esse processo é todo ilegal, esse processo é todo indevido, tem que ser anulado. Ramagem, tudo, Ramagem. Desde o Felipe Martins, tudo tem que zerar. E que eles comecem de novo, se é que vão ter coragem. Obrigada, presidente. Estados Unidos aumentam para 50 milhões recompensa pela prisão de Maduro. Procuradora-Geral Pam Bondi acusa Maduro de colaborar com grupos como o Trem de Aragua e o Quartel de Sinaloa. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Os Estados Unidos dobraram a recompensa por informações que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta quinta-feira. Agora o valor passa a ser de 50 milhões de dólares, antes 25 milhões anunciados inicialmente. Em um vídeo postado no X, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, acusou Maduro de colaborar com grupos como o Trem de Aragua e o Quartel de Sinaloa. O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Anteriormente, o governo americano já havia argumentado que a vitória de Maduro nas eleições de 2024 foi ilegítima, além de emitir uma ordem para a captura do mandatário. A oposição alega ter vencido o pleito e o resultado foi amplamente contestado por observadores internacionais. Maduro, presidente desde 2013, foi declarado vencedor das eleições de julho de 2024 pela autoridade eleitoral e pelo Tribunal Superior da Venezuela, embora nunca tenham sido publicadas as apurações detalhadas que confirmam sua vitória. Mais uma prisão decretada pelos Estados Unidos contra um dos maiores ditadores que existe na América. Continuando aqui então, defesa afirma que idosa condenada pelo 8 do 1 foi espancada na cadeia e aciona o STF. Advogados requereram a prisão domiciliar para a mulher de 62 anos. Nesta quinta-feira, dia 7, a defesa da aposentada Juscelene da Costa Nascimento, de 62 anos, requereu ao ministro Alexandre de Moraes do STF prisão domiciliar para condenada pelo 8 de janeiro, que está no cárcere desde 2024. A mulher cumpre pena de 14 anos no presídio feminino de Florianópolis por causa da manifestação. Conforme os advogados Hélio Júnior, Daniele Teles, Ana Carolina, Marta Padovani e Luiz Cunha, a mulher foi espancada na unidade prisional. O ato ocorreu depois da companheira de cela de Juscelene descobrir sua participação no protesto na Praça dos Três Poderes. Juscelene está em ala com presas comuns, denunciou a defesa. A agressão resultou em lesão evidente na região no olho, configurando hematoma extenso, cuja gravidade expõe sérias preocupações quanto à segurança da apenada no ambiente prisional. Disse a defesa, o quadro evidencia falta de condições mínimas de segurança pessoal à custodiada, que vem convivendo com presas de alta periculosidade, estando assim expostas a riscos concretos de novas agressões e danos irreversíveis à sua integridade física e mental. Tá aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã cedo com mais informações.